A luxúria. Desde que fomos expulsos do paraíso e a malícia entrou no coração humano, quedamos-nos divididos entre os ensinamentos de Deus e os prazeres da carne. Sem encontrar 50 justos, Sodoma e Gomorra padeceu diante da ira divina. Ao longo do tempo, o sexo foi sendo assimilado na cultura até se tornar tão corriqueiro quanto uma ida ao dentista. Aliás, o grande escritor Evelyn Waugh disse que estranhava toda essa coisa a respeito de dormir juntos. Se é pelo prazer, eu prefiro ir ao dentista, dizia. E para piorar, a psicanálise racionalizou tanto o conceito de sexo que hoje ele só pode ser bem feito no divã do psicanalista. O amor se reduz a meros estímulos sensoriais, como se a ideia de um casal perfeito fosse a de um casal de coelhos que passam o dia roçando-se mutuamente. Da folha de parreira ao casaco de vison, passando pelo crocs com meia, que coisa horrorosa. Esse é mais um programa Quinto Elemento. Estamos aqui com as figuras de sempre, né? Os suspeitos habituais, Lucas Osnoratos, especialista em luxúria da mesa, Luiz Marnotto, Felipe Streelli e, para dar um pouco de seriedade ao programa, um pouco de profundidade também. Para elevar um pouco. Para elevar um pouco, o grande Joel Gracioso. E você, qual é o seu nome, rapaz? Carlos de Freitas, prazer. Carlinho. Legal o teu Joel aqui, porque senão descamba, né? Luxúria, a gente fala só de luxúria. É melhor chamar alguém. Foi uma exigência da direção. Se deixar na mão de vocês, isso aqui vai ficar complicado. Vocês. Muito bem. Joel, então, vamos definir o que é luxúria. Boa. Então, quando nós falamos em luxúria, né, ou seja, o termo porneia, né, vem do grego, tem a ver, de fato, com essa coisa do exagero, do excesso, né, de ir além, né, daquilo que, de fato, seria o comum, né? Então, essa coisa de exagero, de excesso, de transbordar, né? Tanto que o próprio termo luxúria, no primeiro momento, ele não tem relação só com a questão de uma sexualidade desregrada, ou exagerada, ou desordenada. Mas ele também, muitas vezes, tinha relação com a própria questão do beber e do comer, né? Exageradamente, evidentemente falando. Tem relação com a gula. Isso. É isso? Né? Então, num primeiro momento, era usado também para isso, né? Depois, conforme o tempo foi passando, foi se focando, muitas vezes, a questão da luxúria, apenas a questão da sexualidade desregrada, exagerada, desordenada, até chegar ao ponto de ser praticamente, às vezes, sinônimo de prostituição. Por quê? Porque a luxúria tem a ideia também dessa coisa de vender, né? De chegar ao ponto de você se ver realmente como uma coisa, como um objeto. Então, de fato, a gente pega a história da humanidade, né? Você vê que a história da sexualidade humana, ela tem uma dupla face realmente, quer dizer, por um lado, tem a sexualidade no sentido comum, digamos assim, né? E tem essa idolatria, essa escravidão em relação ao gozo, ao prazer sexual, etc. Então, por isso que na história do cristianismo, mas também de outras religiões, vai acabar chamando a atenção, né, para se por um lado, né, o prazer sexual, a vida sexual, a própria questão da sexualidade humana tem a sua beleza, né? Por outro lado, pode virar um grande problema na vida do ser humano. Né? Pode se tornar uma grande escravidão e causa, digamos assim, de muito sofrimento. Então, quando se fala em luxúria, é isso. Nós estamos falando justamente desse excesso, desse exagero, dessa desordem, né, no âmbito da sexualidade. Porém, tem uma coisa um pouquinho mais profunda, que, na realidade, a luxúria ela pressupõe uma deturpação do amor. Essa é a questão. Né? Então, foi o que eu falei, se no primeiro momento tem relação com a bebida, com a comida, para depois focar na questão da sexualidade, no fundo, o que está por trás de tudo isso também é uma compreensão extremamente equivocada do que é o amor. Quando a gente fala de amor, nós estamos falando do quê? Então, discutir a questão da luxúria não é discutir só a questão da sexualidade, mas é discutir também e analisar
a problemática do amor. O que é o amor? Especialmente hoje em dia, o amor é muito confundido com a paixão, né? Com a coisa de você, me apaixonei, então é amor, e não sei o quê, né? Exato, é bem curioso, é bem interessante essa observação que o senhor fez acerca dessa coisa toda de você se distanciar do próximo e do amor, que é uma coisa que acontece quando o cara começa a ver muita pornografia, por exemplo, né? Hoje em dia tem pornografia de tudo que é tipo, né? Tô falando porque um amigo meu me contou. Não assisti, não. Ficou pesado, pornografia. Esse vai ser o programa que todo mundo vai dissimular. Todo mundo vai ter amigo. Cheio de primos e amigos. Primos e amigos. Lá do Alasca. É a pornografia do cara que a mulher entrou no táxi e não tinha como pagar. É a fulana que ficou presa no negócio lá e não aposentou. Pornografias com histórias e contextos em diversas situações. Sim. Então o cara vai procurando, ele vai assistindo aquele monte de coisa, ele começa a entrar tanto naquilo, né? E a cada vez procurar mais coisas, que em determinado momento, com a cultura sendo cada vez mais voltada para a coisa do sexo, né? Com as relações materialistas, aquela coisa do prazer, o cacete, que chega um momento em que o cara não consegue entrar numa situação sem pensar em como aquilo poderia possivelmente terminar em sexo, né? Às vezes o cara vai conversar com a mulher, né? E ele reduz a relação dele com o próximo a uma relação de sexo, de tanto que aquilo é reforçado. Chega num ponto acho que isso todo adolescente sentiu, né? Sim. Eu acho que é próprio da adolescência, né? Que é um período que você está totalmente em ebulição. O problema é quando isso... conversa com qualquer mulher... Não só conversa. Que ia rolar passou na tua frente, ela olhou e falou assim, pode ser alguma coisa. Porque mas é o que você falou. A gente perdoava a mãe, no mais. A gente, eu não posso falar pelas outras gerações, eu posso falar mais pela nossa, né? A propaganda e toda a indústria cultural Xuxa, né? era, assim, absolutamente sexualizada. Né? Era tudo sexualizado. E era desde tudo muito novo, muito né? novo. Então, pra gente, essa carga veio com tudo, né? Eu falo pelas pessoas da minha geração que eu convivo e que eu converso, nenhum de nós é ordenado nesse sentido, justamente porque tem muita coisa que foi jogada dentro dessa... Eu acho que tem um pensamento, e Freud foi muito... eu acho que Marx e Freud dizem que é o que fez na nossa cabeça os principais, né? O Freud tem muita culpa nisso, que você acaba reduzindo tudo ao sexo, e aí os próprios pais começavam a falar para os filhos, e hoje eu vejo amigos meus falando para os filhos assim, não, essa coisa da sexualidade você precisa descobrir desde cedo, você sozinho. Horror, né? Você vai lá no banheiro, faz os seus negócios aqui, mas a gente não precisa saber, mas tudo bem, isso é uma coisa super natural. Você conhecer seu corpo. Então, a coisa virou realmente um negócio, assim, pandêmico. Também, me desculpa, esse negócio de conhecer seu corpo, desculpa interromper, conhecer seu corpo. Pô, você vai conhecer o quê? Esfregando a mesma parte do corpo, repetida às vezes por horas. Cara. Que corpo você está conhecendo? Você está conhecendo uma coisa só. Desculpa, né? Membro. Em 5 minutos você conheceu, acabou. Já sabe tudo. Não tem muito. Aí o cara precisa sentar em cima da mão para dormir. Hoje vai ser difícil. Desculpa, Joel. O ponto, acho assim, aí volta naquilo que eu estava dizendo. No caso do Freud, enfim, independente, evidente que eu não sou freudiano, etc. Mas, às vezes, não é nem questão de que ele... O problema dele é que, na análise que ele faz do ser humano, evidentemente que o conceito de libido, né, de desejo sexual, etc., tem... Muito peso. É muito peso, exato. Né? Então, não é nem que ele defende uma pansexualização, me parece isso. Mas, querendo ou não, né, o modo... Ou seja, a questão... da inteligência, da razão, da vontade livre, praticamente uma ilusão. Esse é o problema, entendeu? Ou seja, a questão é que parece que o ser humano não é como se não tivesse liberdade. Ele não tem liberdade de uma certa forma. E pior, a libido você domina. Sua consciência estaria toda dentro... O ser humano é movido, de alguma forma, por isso, e aí entra aquilo que ele diz, para viver em sociedade, para viver em cultura. Você tem que reprimir isso, é todo aquele jogo, né? Eu estou inconsciente, vou reprimir para o inconsciente, o subconsciente, que é a questão do superego, e a questão do ego, que é a consciência. Então, no fundo, a neurose é inevitável. Ou seja, para viver em sociedade, só sendo neurose. Porque o Freud, ao contrário de alguns psicanalistas que vieram depois,
ele não pregava essa liberdade. Pelo contrário, ele achava que Sim, isso deveria ser exato. reprimido e você teria que conviver com isso. Quer dizer, eu não estou defendendo Freud, mas... Ele até diz que a arte vem muito disso, né? Sim, dessa repressão. dessa da repressão. pulsão, Então, exato, mas essa ideia de que você reprimir os seus instintos vai te levar a um Uma mal, neurose. Não, um câncer, de algum, né? de algum Não, problema mental. Isso E vai que ter- depois, realmente, os que vieram depois, aqueles que Ah, gritavam... o Reich, Reich, essa turma tinha- aí. Eu E acho aí que virou- o grande problema, o que eu questiono é... Foi o que eu falei, não é nem questão de ser pansexualista ou não. Mas o próprio fato de hipervalorizar tanto a questão do desejo sexual, para mim, já é um... É um problema. Já é um Uma problema. desordem. Um reducionismo aí. Exato, porque a questão é por que isso? Por que esse critério? Uhum. Entendeu? Essa É, porque aí você pode a pegar questão. qualquer critério, né? E é engraçado Você que no pode- caso da luxúria, diferente do dos outros inconsciente. pecados, esse é o que mais tem consequências reais assim na sociedade, Imediatas, imediatas. Por quê? Porque a sexualidade ela não está livre da procriação. E essa a desordem, né? Você tem as pessoas têm filhos. Sim. Só que como não tem o amor, né, envolvido, não Os tem filhos nada, em casamento os sem filhos vão amor, às vezes nem ficando- casamento. eles vão ficando pelo caminho, né? Ou é só a mãe, ou é só o pai, ou é só a avó. Quer dizer, aí a família que a gente estava falando já no outro programa se desestrutura completamente, né? Porque você não tem mais esse processo O cara, de ele- junção, né? você tem dois problemas, né, Carlão? Porque, assim, por um lado você tem, quando de fato cai nessa coisa de uma sexualidade desordenada, desenfreada, que é o prazer pelo prazer, é isso, né? E vai virando uma obsessão e toda uma erotização exagerada, etc. Óbvio que isso vai atingir a família, né? Ou seja, eu digo a família enquanto instituição permanente, que tem uma estrutura e que é a célula-mãe da sociedade. Então, quando você bate nisso aqui, isso aqui vai repercutir aqui. Ou seja, a família vai se ressentir disso. E dificilmente você vai conseguir ter muitas famílias que tenham um mínimo de estabilidade, Pra justamente poder para garantir, para que a prole consiga, né? Aí o que eles tentam resolver esse problema aqui? É interessante. Aí tenta resolver esse problema. Pô, liberei aqui, arrebentou aqui. Como é que eu resolvo aqui? Aí eu crio um monte de coisa para as pessoas continuarem tendo a vida sexual ativa, Sim, mas sem fim. sem Sim, o... Aí eu entro, por exemplo, no inverno demográfico que a Europa já entrou. Sim. Hoje a Europa, os europeus não têm nem o mínimo de filhos necessários para repor os que morrem. Então, assim, se não acontecer nada, etc., daqui a alguns anos vai colapsar alguns. Mas eu digo, você vai ter um problema ali até de economia, todas as coisas, porque não tem quem. O próprio Japão já está tendo Você problema percebe? lá, que está cheio de idoso. E não Os caras tem- estão chamando imigrante para trabalhar nas fábricas e fazer trabalho braçal, porque não tem quem faça. A previdência entra em É, colapso. e o Brasil, eu vi uns números aí há pouco tempo, tá Também indo já no mesmo tá indo caminho, no mesmo né? caminho. O Brasil, ele ainda, pelo menos da última vez que eu li sobre isso, né, ainda o Brasil hoje tem mais ou menos, né, a quantidade de nascimentos hoje é pelo menos mais ou menos suficiente para repor aqueles que, enfim, que morrem ou param de trabalhar, etc, essas coisas. Mas tá ali, mas se continuar também provavelmente vai entrar no inverno demográfico. E é uma loucura, né? Porque vamos voltar mais pro cerne da questão que você falou, que é o amor desconectado do sexo, né? Porque basicamente é isso. Quando você O ágape cria, e o eros. quando você isso? cria os anticoncepcionais, o jeito de você fazer o sexo sem ter essa conexão, sem precisar necessariamente ter a conexão, você está separando mais ainda o amor do sexo. Você Inclusive- está transformando isso num hábito quase, né? Isso Num- gera quase mecânico, uma né, disso. ilusão de que a técnica, ela dominou, ela removeu as consequências negativas que esse ato feito dessa forma imprudente teria, né? Quando, na verdade, não é bem o caso, né? E acho que para a gente entrar nesse cerne, a gente tem que voltar uns 2 passos, né? Porque eu imagino que seja muito difícil, até mesmo cara, até para mim, até para que sou um gênio, né? Para mim foi um puta de um trabalho para entender, tá bom, mas o que tem de ruim nisso aqui? Qual é que é o problema? Se eu elimino essas consequências materiais, qual é que é o problema? Então a gente tem que voltar 2 passos atrás para ver, pô, Não, se pra você é que serve? materialista, não tem mesmo. Se você é estritamente materialista, por isso que o Marquês de Sade é a resposta final ao materialismo. Se você tira Deus, o seu prazer é acima de qualquer coisa. Não, e o que está em jogo também, assim, é a questão da dignidade humana. Exato. O ponto é esse, ou seja, é legítimo, é correto tratar o ser humano simplesmente como um Coisa. meio e uma coisa? Para- É isso.
Porque, no fundo, se eu entendo que o ser humano, ele, de uma certa forma, tem um fim em si mesmo, lógico que aí eu vou ter que justificar por que que ele tem um fim em si mesmo, né? E na tradição, geralmente, se justifica, falando, não, ele tem um fim em si mesmo, apesar de ser criatura e ser relativo, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele participa do absoluto, está voltado para esse absoluto, de maneira diferente dos outros seres, né? Então tá bom, você pode discutir como justificar isso, mas o que eu digo é que do ponto de vista prático muda tudo, porque na medida em que eu digo que a dignidade humana ela não tem um fundamento natural, né? E que, portanto, essa dignidade é dada pela sociedade, ou seja, a pessoa tem dignidade na medida em que a sociedade diz que ela tem. Bom, aí ferrou, porque a sociedade Muda. é constituída de pessoas, as pessoas mudam, e mesmo que seja a mesma pessoa, muita gente também muda de opinião. Sim. Então o grande ponto é só olhar a história, né? Toda vez que dependeu simplesmente da sociedade, dos seres humanos, para reconhecer a dignidade, você cometeu maiores atrocidades. Então, o fundamento natural é importante para mostrar que o ser humano nunca pode ser tratado como uma coisa, como um objeto, e como um meio, simplesmente, como se ele não tivesse um fim em si mesmo, não tivesse uma dignidade própria. Lógico que essa discussão é muito mais ampla, mas no meu entendimento a luxúria se encaixa aqui. A luxúria é um desdobramento dessa coisa, né, do ser humano não se ver mais como pessoa, né, e não só eu, mas ver o outro como pessoa, entendeu? E é interessante porque eu preciso me ver como pessoa, entendeu? E ver o outro como pessoa. Mas a grande questão é que a descoberta da pessoalidade, ela pressupõe justamente essa relação e esse respeito pelo outro, principalmente a partir de um princípio de doação. Então, quando eu quebro isso, eu entrei no caminho da coisificação, em vários aspectos. E assim, isso tem consequências. Colocando em termos mais práticos, né? Se a gente voltar e colocar as coisas em termos mais práticos, no final das contas, o cara que ele tá indo, ele sai pra noitado, ele sai pro diabo do rolê que seja, não importa o que o cara tem que fazer, para procurar uma mulher que o agrade visualmente, a mulher para procurar um cara pelo qual ela se atrai, para que eles possam ter algum tipo de prazer juntos, no final das contas, eu arrisco dizer que essas pessoas não estão fazendo sexo. Elas estão usando um ao outro como um aparelho de masturbação. Elas estão se utilizando feito objetos para... de masturbação a dois. Pronto. É isso aí. Não tem nada ali além do ato físico. E é esquisito que... Eu tenho a impressão, novamente, que para a pessoa chegar nisso, ela precisa de um esforço. Ela precisa, parece que, se mutilar e se alejar de certas capacidades. Porque é quase natural, em especial pelo que eu observo em mulheres, quando ela tem o primeiro sujeito ali com o qual ela fica, acontece uma espécie de um laço, quer seja por motivos hormonais ou o que seja, por motivos até, se o pessoal do evolucionismo, evolutivos que, ora, você juntou com um cara, você precisa assegurar que ele fique ali, porque senão vai descambar, você vai engravidar e a prole vai ter problema e o cacete. Né? Então, faz sentido que o ser humano, com o tempo, né, os seres humanos que têm sobrevivido são os que conseguiram manter os seus parceiros por perto. Né? Então, tem uma coisa quase que natural e parece que você tem que lutar contra essa natureza o tempo inteiro para que você chegue nesse estado que você consiga simplesmente olhar para o outro e falar, tá, aquilo ali é um objeto, eu vou usar. Na nossa experiência real, assim, não esse jogo não acontece, né? Quando você está imerso nisso, isso não aparece. Isso não é uma coisa que você fala, não, eu preciso me reduzir para... Isso tudo já está dentro, já está absolutamente natural, né? Você tem esse processo. Eu acho que existe várias coisas, né? Você acaba se envolvendo de certa forma, porque quer queira ou não, a não ser que você seja um imbecil completo, porque também tem. Tem várias coisas aí que tem que entrar no meio. Vamos supor que o cara ele quer encontrar alguém, porque às vezes o meio que ele vive não tem ninguém. Enfim, isso é uma coisa, um dado natural. A gente precisamos nos unir, né? Queremos nos unir, queremos ter alguém, enfim. Tem gente que não quer, ok, não vou entrar no mérito, mas enfim, da questão, é justamente porque isso é muito extenso. Mas em geral, né? Mas em geral, tudo tá ali. Exatamente. Você quer se envolver. Agora, às vezes você vive num lugar em que não há nenhuma possibilidade de você se envolver. Você vai procurando alguns caminhos. O bar, a balada, não é o melhor.
aliás. Mas, enfim, às vezes acontece, às vezes aparece, enfim, tem casais que se formam. A questão é justamente quando o fim vira esse, de só ficar caçando. Exatamente. E aí Porque você a entra num atração problema... física em si não é um Não é um pecado, mal, não é exatamente. um mal, né? Aí você entra num problema pior, por exemplo, que são os casados, né? Ah, Que continuam nesse processo, sim. nesse jogo, né? De querer... Pô, você já tá ali, né? Não sei o quê, você não tá dando valor àquela pessoa. Quem tá com Né? você. E aí o que é mais... Aí eu vou falando de coisas práticas, de exemplo, de experiências, assim. Às vezes em grupos de amigos, os caras falam essas coisas. Você, cara, olha o desrespeito, a falta... Quer fazer... Olha, eu vou dizer isso, a vida pessoal, o que a pessoa faz, Sim. eu tô cagando, não sei vocês. Eu espero. Agora, quando você torna isso Tenha público... vergonha, pelo menos, Exato, né? Basicamente cara, é isso. o problema é o Pecadores seguinte, somos você todos, mas tenha você vergonha. Tornar isso público, ficar divulgando e ainda, pô, você conhece Não, pelos ele tá pais, humilhando a você mulher. tá humilhando a Tá tua humilhando mulher. a mulher que tá junto, Que seria o amor da vive, sua vida, da né? vida. teoricamente. Isso pra mim é uma coisa, cara, que realmente É triste, vai, né? Também acho. vai num caminho que... Chega nos pontos que os caras até justificam. Ah, não, mas ela não me dá a devida atenção. Fala, meu amigo, você tem uma Ela vida não me inteira. dá só. Pô, você tem 24 horas no dia, tem um monte de coisa que vocês fazem junto. É sério que esses minutos que vocês ficam ali é mais importante que todo o resto? Exatamente. Da onde Eu acho que- é a hipervalorização. Eu acho que exato, tem, do sexo. eu acho que Ponto tem é o- um grande problema aí maior, porque é isso que a gente fala. Às vezes a gente reduz também a modernidade ao carinha que quer sair e pegar todo mundo. Não é, tem um é monte de assim, gente aí tá que cheio tá de afim gente. de arrumar uma E não namorada, encontra, de porque realmente casar. tá difícil hoje em dia você encontrar alguém que tenha algo próximo do que você... Né, porque não adianta essa coisa de falar assim, ah, não, você escolhe... Não, tem que escolher, cara. É a Claro. pessoa que você quer passar pelo resto da vida, tem que escolher. Lógico. Tem que escolher bem, inclusive, né? Mas a questão é que, às vezes o cara tá lá e é isso, eu queria chegar, a gente pegou os anos 60, os hippies, aquela revolução sexual toda, não sei o quê, que tudo bem, anticoncepcional. Aí você tá inserido numa sociedade hoje que aí passou pela Xuxa, pelo El Chan, que é uma Boquinha da sexualidade garrafa, banheiro do absurda. Gugu. E aí o E cara... foi bater na MC Pipoquinha. MC Chegou, Pipoquinha, e chegou que- no mais E aí a baixo gente do- fala, nossa, que absurdo. Só que já era um Já absurdo era, a já Xuxa ali O fazendo professor aquelas coisas. conhece MC Pipoquinha? Né, olha... Eu não conheço. Eu vou te apresentar. eu vou Não, mandar, não, não, pelo amor de Deus. Tô mandando já. Mantenha o Joel. A gente precisa do Joel De alguém puro. A gente precisa de alguém puro É nessa um nessa show mesa. musical, colocou em poucas palavras, o show é pornográfico. É. E pornográfico crianças mesmo. são fãs. Não, mas assim. é pornográfico é. nível Não, bestialismo. assim. É pornográfico, É. tipo, coisa que estaria num vídeo. Então, mas baixado. para mim isso daí é possível, por quê? Aí volta naquilo de novo. Você vai tendo um desgaste e uma mudança constante do que se entende por amor. Para mim, que é a base. Aí, ao mesmo tempo, você vai construindo toda uma sociedade profundamente hedonista. Em todos os sentidos. Não só sexual. Então, quando você realmente cria uma sociedade que tem horror, né, à questão do sofrimento. Ou seja, não estou dizendo que a gente tem que gostar de sofrer, não estou falando isso. Mas uma sociedade que não aceita falar de sofrimento, de dor e de morte, que quando isso acontece, não sabe o que faz, a maioria despiroca, fica tudo doido. E aí foca excessivamente a questão do prazer, bom, você criou um caldo cultural explosivo. Sim. Exato. Você entendeu? Mas é aí que eu ia chegar. Porque você chega, imagina um cara criado nesse ambiente, nós, de certa forma, é que a gente teve a sorte de encontrar caminhos. Mas, e você pensa que o cara tá lá, honestamente, fala assim, bom, o que é a vida para mim? É eu crescer, ir para uma baladinha, conhecer alguém, casar, aí a gente faz sexo, faz um monte de coisa, eu até gosto, amo até, de certa forma, na minha experiência, e aí o sexo começa a ficar sem graça, e aí eu Aí o começo... cara tira o cara time. trata o outro como objeto sem nem saber que aquilo... esse é o meu casamento, ponto. O automático. ponto Não é- do casamento já se tornou isso. O casamento já não é uma coisa que você... E assim, a gente pode falar em termos hormonais também, aquela paixão dura um tempo, tem um tempo para durar. Uma hora, cara. Então, assim, se você reduz o casamento a isso, aí tem essa explosão de gente se separando, de crianças que ficam soltas por aí, cara que deixa com a avó e às vezes... Sim. Tá, eu tô Então, mas falando, porque então. aí volta naquilo, quer dizer, geralmente o ágape e o eros, né? Porque é difícil às vezes explicar a questão do amor, principalmente em português, né? A palavra amor é estranho desgastada. Mas você vai para a tradição, te ajuda um pouco. Quer dizer, quando eu falo em eros, estou falando de um certo tipo de amor concupiscente, né? De atração, de posse,
onde de fato você está no amor. Eros, geralmente você está buscando o seu bem, né? A sua satisfação, impulsionado por um desejo, e aposta aquele objeto e eu vou atrás dele justamente porque ele vai me dar algum tipo de satisfação, de realização. O ágape já é o chamado amor benevolente, a questão da benevolência, né? O sair de si mesmo e ao encontro do outro, Renúncia, morrer para né? si, o famoso amor doação, de se sacrificar pelo outro. Então muitas vezes se coloca, mas são dois amores então opostos. Não necessariamente, Isso aí. porque o fato de eu buscar muitas vezes, eu ter desejo por um objeto, sentir atração e de uma certa forma buscá-lo por questão também de uma certa satisfação, não quer dizer que isso não pode ser feito com benevolência. Essa que é a grande questão. O problema é o desordenamento disso. Não, e de Quer dizer, fato, quando por exemplo, se você pegar na teologia cristã, de uma certa maneira, de forma específica, um pouco mais da teologia católica, existe a ideia de que a vida sexual do casal deveria ser uma reprodução, uma imitação da vida de Deus. Aí o pessoal, mas como? Isso é loucura, né? Óbvio, dentro do que a gente chama de analogia, é evidente. Não né? somos deuses, afinal. Então, e nem Deus vai, né? Então, enfim. limitações. Mas o que acontece? Se eu tenho a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, o Pai é como se fosse o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Isso quer dizer, então, que eles vivem uma eternidade ali de amor, onde, de fato, o Pai se doa ao Filho, o Filho se doa ao Pai e o Espírito Santo participa de tudo isso. Então, em Deus existe uma eterna comunhão, onde um se doa ao outro, se oferta ao outro e é acolhido ao mesmo tempo. Portanto, a vida sexual do casal deveria ser uma imitação da vida divina nesse sentido, onde o marido se oferta à esposa, entendeu? E a esposa acolhe o seu marido. Onde a esposa se oferta ao seu marido e ele acolhe a sua esposa. Né? E isso é muito sério. É isso que eu estou dizendo. A luxúria, ela impede a descoberta da verdade sobre o homem e a mulher. Sim. É isso que a gente tem que entender. A consequência, para mim, pior, além dessa coisa da família, da sociedade, essas coisas, né, de não ter filho. Isso tudo. já é consequência Exato. desse... Mas o pior de tudo é porque, querendo ou não, se Deus existe e é o nosso Criador e nos fez homem e mulher, uma masculinidade, uma feminilidade, ao mesmo tempo ele nos fez seres relacionais. Ou seja, isso quer dizer, então, que a mulher, ela só descobre a verdade sobre si e a sua feminilidade na medida em que ela se oferta ao homem e é acolhida pelo homem. E a mesma coisa, o homem descobre a sua verdade enquanto masculino na medida em que ele se oferta e é acolhido. Perfeito. Ora, quando eu entro na dimensão da luxúria e do prazer pelo prazer, eu quebro tudo isso. Quando a malícia entra no coração e aí aquela coisa tem que cobrir o corpo, né? Porque, a vergonha, é porque eu já estou vendo o outro como objeto. Eu já estou me sentindo ameaçado. Ou seja, se eu preciso cobrir meu corpo, é porque eu estou sentindo que o olhar do outro já não é mais um olhar de ofertar-se, de ter uma comunhão, mas é de cobiça. Eu quero te usar para me satisfazer. Entra um jogo de interesse E ali, acabou. né? Eu cobri isso, te dou aquilo. Então é uma coisa muito séria. Quer dizer, as pessoas precisariam refletir sobre isso. Ou seja, eu, quando homem, né, tenho uma relação com uma mulher, ou com várias mulheres, seja o que for, eu tenho que ter essa consciência de que ao usar aquela mulher e depois, tchau, mesmo com a autorização dela, não estou entrando, eu estou atrapalhando e quebrando a possibilidade dela descobrir a verdade sobre si enquanto mulher. Ou seja, a verdade da sua feminilidade que foi querida pelo seu Criador. Porque eu não a estou acolhendo. Exato. Eu só estou usando. Exato. É isso E mesmo. até num ponto mais fundamental, mesmo fora do escopo da Você está relação dizendo que o sexual. ponto dele não é fundamental? É pra caramba. Não, só, É um pouquinho. você quer falar um ponto mais fundamental? Professor, depois eu vou te recomendar as leituras. Pra você, porque a gente- Jovem é tudo. Tranquilo. Depois entra pra luxo, não sabe por quê. Vai lá. É, Jesus. Vai lá. Masturbação intelectual também é luxúria, hein? Antes da relação sexual, o próprio eu, só existe um negócio chamado eu porque existe uma outra coisa que não é o eu, é o outro. Né? Então você não pode se entender enquanto indivíduo sem entender que existe o próximo. Né? Da mesma forma... Não, eu diria até além, já que você entrou nisso. Na realidade, nunca se começa pelo eu. O eu aparece no final. Se você pegar autores como Levinas, Martin Buber e outros,
por que se fala tanto da alteridade e da intersubjetividade? Porque, no fundo, enquanto pessoa eu estou aqui e me relaciono com um outro. Só que esse outro, no primeiro momento, a minha tentação é achar que ele é um alter ego. Tanto que a nossa dificuldade, às vezes, de acolher as pessoas é por quê? Porque são diferentes, são distintas. E eu quero que seja totalmente igual a mim. Enquanto eu vejo esse outro como se fosse um alter ego, não vai dar certo. Quando eu começo a me relacionar com esse outro e a acolhê-lo, esse outro deixa de ser outro e ele passa a ser um tu. O tu já é um outro que é íntimo de mim. E na medida em que o outro virou o tu se relacionado comigo, surge o nós. Quando surge o nós, é que aparece o eu no final. Olha, Então, o eu é resultado do processo. Por isso que a gente brinca. Quando você mata o outro, você está matando a possibilidade mesmo. de ser o que você é e descobrir quem você é. Aham. Então, assim, você tem várias implicações e modos de discutir essas Quando coisas. você coloca o eu primeiro, então você torna o que a psicanálise chama de projeção. Sim. Exato, Você está só É projetando. aquela história, é o alter ego. Eu começo a achar Exato. que o outro é um outro eu que sou eu. E aí qualquer coisa que fere o que sou eu, Sim. que o outro vai Você fazer já o vai tempo ficar inteiro. pé da vida Então a gente quebrar. pode dizer que a sociedade agora é uma sociedade totalmente... né, Não, é doido. Egoísta, por isso não, que é egoísta. que movimento invertido, né? Do movimento invertido do que é o tu, eu e vós. Né? Tu, nós e eu. João né? Paulo II ele dizia claramente isso, né, nos seus textos. Ele falava que o homem é pessoa, a mulher é pessoa, mas na verdade o ser humano só se descobre como pessoa e descobre o outro como pessoa quando ele aprende a se doar, a sair de si mesmo e ao encontro do outro. Então, por isso que eu falo, isso em geral, né? Mas na vida sexual a gente tem o problema é que hoje todo naturalismo, materialismo, ateísmo nega isso, quebra isso, né? Então o pessoal não aceita que é um naturalismo que tudo veio por evolução, por obra do acaso, pronto, acabou, né? As coisas foram acontecendo, não tem sentido, nada tem finalidade. Então o que ocorre é que de fato eu não consigo compreender, foi como o Papa diz, você é pessoa, mas eu só vou descobrir o meu ser pessoal, na medida que eu me entrego, na medida em que eu me oferto ao outro e sou acolhido. Enquanto que nessa visão naturalista, quer dizer, parece que a gente sempre está em disputa, sempre está sim. concorrendo, e o importante sou eu, o importante é o meu projeto. É sobreviver, Tanto que vocês podem né? ver, hoje em dia, praticamente, no geral, a única coisa que o pessoal acha que é errado é estupro. O restante O restante tá tudo certo. vale tudo. Ema, cada um com seus problemas. Sim. Se foi autorizado, É do jogo. acabou. Tanto que Então, o porque aquilo lá não foi autorizado, não foi forçado. verdade, Mas é o a única resto unanimidade. é a única unanimidade. A questão O resto você pode fazer o que quiser resto dentro acabou. do seu quarto, entre mesmo quatro a questão paredes. da pedofilia da hoje pedofilia, já tá abrindo. já tem gente questionando. mesmo dentro da esquerda, que deveria ser que deveria ser coletivista e tal, tudo é sobre o indivíduo. É sobre, olha, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da carreira, a autorrealização, você se descobrir, tudo se encerra no umbigo do próprio sujeito, não tem outro, né? E o outro só serve para alguma coisa na medida que serve para você realizar alguma coisa para si, né? É engraçado. Fala, termina. O Olavo, inclusive, eu só fui começar a querer ter uma noção do que esse negócio significava quando eu fiz um exercício que o velho passa logo no começo do COF, né, que ele fala, olha, nós tendemos a contar a nossa vida como se fosse um romance, uma narrativa, né? Então você é o protagonista do romance. E... não gosto dela? Olha, meu. E ele fala para você tentar imaginar, quando você for conversar com outra pessoa, ao invés de você enxergar a pessoa como um ponto de incidência na sua narrativa pessoal, que é você ter uma história ali do seu dia, você acordou, escovou os dentes, não sei o quê, e de repente aparece outra pessoa. Você olha para a pessoa e você tenta imaginar do ponto de vista dela, fala, olha, essa pessoa acordou, ela fez não sei o que, ela conversou com a mãe, não sei o quê. Quando você faz isso, a primeira vez, você olha para o outro de uma forma diferente. Você olha para o outro como um outro mesmo, né? Não como Tem uma vida dele que é separada da Exatamente. sua. E daí você começa a perceber que, olha, o outro tem uma vida, ele tem um propósito, ele serve para outras coisas. E de alguma forma, nessa grande narrativa em que todos são protagonistas e todos são coadjuvantes ao mesmo tempo, que na verdade Deus é o protagonista, né?
Não, eu estava escutando e já perdi a minha linha de raciocínio, mas não, imagina. Estava até o final. Não, isso mostra. E é interessante isso, né? Porque, deixa eu brincar, teve um negócio filosófico, né? Eu preciso ver o outro como uma substância, não como um acidente. Porque se ele é uma substância, ele tem uma estrutura própria, ele tem uma dignidade própria, ele tem uma missão que é própria. Ele não é um acidente, entendeu? No sentido de que é uma coisa que existe na substância. Ele não é um acidente meu. Então, ele tem uma estrutura própria. É a pessoalidade. Então, quer dizer, no nosso mundo hoje, e é interessante, porque em várias, mesmo numa sociedade do hipercapitalismo que a gente vive, por exemplo, tudo é mercadoria. Essa que é a grande questão também. Existe muitas vezes todo o problema da questão da esquerda, etc. e tal, mas há um outro lado que precisa ser discutido. Os próprios liberais são isso que você falou. Se o cara quiser fazer com o cachorro, mas ele tá consentido ali, tá tudo bem. Né? Eles não têm essa visão. E tudo é mercadoria, né? Até o ser humano. Quer dizer, até o ser humano virou mercadoria e pode ser... Se eu quero vender meu corpo, se eu quero comprar o corpo, se eu quero não sei o quê. Aí não é outro, é um objeto. Né? Exato. E aí tanto faz. Se eu quero usar o meu próprio corpo como objeto, uma girafa. ou se for uma girafa, ou sei lá, ou a sua parreira, sua Não, palmeira. e há uma coisa séria, Carlão, porque muitas vezes o que acontece? Muitas vezes também eu não vejo o outro como pessoa, porque muitas vezes eu também não me vejo como pessoa. Sim, porque você já tá... Essa que é a grande Mas aí não questão. tem a ver com esse processo de como o outro, você começa no outro, como o outro já não te vê assim, você também não consegue, você tem essa... Desdobramentos, né, cara? Eu volto muito naquilo que o Papa diz lá, olha. De uma forma, em si é lógico, você é pessoa, o outro é pessoa. Mas o outro só vai descobrir que é pessoa e você também na medida em que começa a relação de Que é doação. a relação de duas pessoas de verdade, Exato. duas substâncias, né? Ou seja, o ser humano se torna pessoa e descobre que é pessoa na comunhão entre as pessoas. Entendeu? Mas, E a sexualidade, é lógico, muita gente vai dizer, mas professor, o que tem a ver tudo isso? Óbvio que a gente está falando de uma coisa mais ampla, né? Mas a sexualidade, querendo ou não, é um ponto extremamente forte na vida humana. E é o que eu dizia lá, claro, esqueci. O problema é que, por um lado, é um grande dom, é uma coisa muito bonita, mas a concupiscência entrou no meio. Entendeu? É isso que as pessoas, que a visão naturalista, materialista, não aceita. Ou seja, uma coisa é você falar da sexualidade em si, dentro do plano original de Deus. Outra coisa é uma sexualidade ferida, aonde o desejo de posse, de uso, né, de achar que eu sou dono de alguém, ou seja, não, você é meu, eu faço o que eu quero. Bom, não tem isso. A verdadeira sexualidade, a verdadeira relação sexual, ela não é isso. Não é posse. A concupiscência é isso. a ponto de ter uma normalização daquela coisa do cara fazer a outra de escravo, né? De ser uma coisa que tá no cinema já. Até um ponto que a gente passou meio por alto, que é um ponto que a gente até comentou um pouco antes, que seria interessante falar, é a questão da pornografia mesmo, né? O quanto a pornografia contribui para esse imaginário completamente destruído, né? Que é o que ele falou. Que tudo bem, na adolescência, seu imaginário ele é uma esponja, vai entrando tudo. Quando você consome esse tipo de material, você vai achar que mulher é aquilo. Exatamente. Sim, gente que você pode corrigir depois e a pessoa... Mas é difícil, é mais difícil. Mas eu sei que eu estou falando de experiência própria. A dificuldade disso é gigantesca. Quanto mais cedo você toma contato, e às vezes você toma contato porque teu irmão mais velho estava assistindo coisa. São coisas que você às vezes não tem muito controle. Não, e hoje, hoje eu diria que só não tem contato com isso que não quer, porque a facilidade é enorme. O estímulo é enorme. Eu, assim, não sou especialista no assunto, né? Mas o que eu já ouvi alguns colocarem, quer dizer, o que a pornografia produz no cérebro de uma pessoa, né? É uma coisa louca. Quer dizer, além do vício, da dependência, né? Eu já acompanhei casais, né? Enfim, trabalhos que eu faço, e situações de casais se separarem porque o cara praticamente não tinha mais relação com a esposa e preferia ficar se masturbando na frente do computador. Entendeu? Então, assim, triste, dessas coisas que nós estamos falando. Então, chegou num ponto que... E a pessoa que chega um momento, ela não consegue mais ter contato com o outro. Não consegue mais ter relação com o outro. Sem objetificar. E aí fica dependendo de estímulos, né? Ou seja, eu falei, não tem tanto conhecimento, mas... sei lá, a estrutura neurológica ali fica complicada. Se parar para pensar na questão de eficiência fria, se o que o cara quer prazer, o que ele quer estímulo,
Ué, você abre lá um computador, digita um negócio, procura o que você quer, com o visual que você quer, a categoria que você Não, quer. vira um drogado, né? Da mesma forma que você vai precisando cada vez mais de cocaína, mais quantidade, mais vai passar forte, para outra. exato. A impressão que eu tenho é que a pornografia é isso. Você vai Você fica cada vez mais dependente da creme cracker. ter que aumentar E como a todo intensidade. e como todo pecado, você perde o prazer. Você vai, o prazer, na verdade, tá aí é que eu queria chegar também, que a nossa visão de sexualidade, nós católicos, cristãos em geral, que o pessoal fala, mas isso aí é careta, vocês não fazem isso direito, vocês não fazem sexo direito, vocês não fazem... Falam, não, ao contrário, a gente acha isso mas tão legal, que a gente guarda para fazer do jeito certo, com a pessoa certa, que é um negócio que... E que não vai reduz dar- o amor só a E isso. até eles Exato. sabem que isso é mentira. Todo mundo que tem uma experiência de ter com alguém que você gosta e alguém que você simplesmente... Cara, sabe a diferença, o nível, né, de envolvimento que tá naquilo, exato. entendeu? Então é uma besteira. Agora, para Nível, inclusive, de prazer. para fechar na pornografia que eu falei antes, eu acho que é importante falar no programa, que esse me assustou de verdade, foi o depoimento do Ted Bundy. Né? O Ted Bundy, que é um psicopata, matou, sei lá, 50 e poucas mulheres, invadia a República e matava. E ele estava lá para ser executado. E um repórter perguntou para ele, falou, e você consegue identificar, você que está aí na cadeia, né, os traços de psicopatia em você, nos seus... Ele falou assim, olha, é muito difícil eu dizer isso, eu sei que eu tenho algum problema, mas uma coisa, todos nós aqui, e ele falou assim, eu já estou aqui há bastante tempo, todos nós aqui temos em comum, todos nós somos viciados em pornografia. Ou seja, pra Não é uma coisinha à toa, Não né? é. Uma coisa que não até é. ficou faltando quando a gente está falando do lance da disponibilidade, da variedade, é que, imagina, se você quer ter um prazer e um estímulo com a pornografia, são 3 cliques. Se você for muito meticuloso e quiser uma coisa muito específica, você passa um tempo lá procurando. Agora, para você ter essa relação com o Tá próximo, sabendo, hein? mesmo que seja sua esposa, É um você trabalho tem que bem lidar maior, com outra claro, pessoa, claro. ter uma Exato, série de tem, complicações. sim. E aí, do ponto de vista de quem não está com a visão do amor ao próximo, são várias complicações para você Isso. chegar no fim. E Se você só quer o fim, aquilo é uma complicação. Exatamente. E num certo sentido mais profundo, essa turminha aí que recusa a mulher agora, né? Tem os nomes Ah, aí. sim, que é o outro Eu lado. acho que a visão deles é tão distorcida do que é a mulher, do que é a mulher e utilitarista, que aí o cara acaba negando aquela visão de mulher e excluindo toda a gama da beleza feminina e das mulheres que estão buscando a mesma coisa que às vezes ele está buscando. Sim. Que é um casal para viver eterna. No fundo, boa parte das mulheres e dos homens estão buscando isso, Sim, que eles não sabem, né? Porque é isso que eu falei, você está no meio de uma sociedade que diz, inclusive, aliás, eu estava pensando sobre os pecados, e a luxúria, eu falei que a gula é o mais simpático, né? Que as pessoas acham, tudo bem, o cara come demais, é gordinho, que legal. Mas a luxúria, ele não chega a ser uma obrigação, mas é quase um insulto você dizer, por exemplo, eu vou esperar para transar depois que eu casar. É um insulto você dizer, não, eu não quero fazer sexo fora do casamento. Você é maluco, como assim? Né? Se eu falo que eu vou fazer uma dieta, por exemplo, no caso da gula, ninguém vai falar, você é maluco, vai fazer uma dieta, não é? Não vai comer pizza? Mas no caso da Tem até luxúria, um estímulo. não. Hoje a gente vive num lugar, num ambiente tão maluco que se você fala assim, não, vou me guardar um pouco mais para fazer direito, para Mas é ter uma desdobramento, conexão um né, pouco Tiago? maior. É desdobramento. Você pega pós-modernidade, a partir de 1980, muitos foram definir a ideia de que essa definição clássica do ser humano como um animal racional, dotado de uma vontade livre, não sei o quê, tem que ser deixado de lado. E que, no fundo, deveria definir o ser humano como um ser de paixões, de desejos, de impulsos. Ou seja, como sei um lá o quê. animal, né? Mas é o que está acontecendo. Ou seja, cadela. no fundo, quer dizer, porque a grande questão é essa, quer dizer, qual é a diferença entre a sexualidade humana e a sexualidade dos outros animais? Esse é o grande ponto. Sim. Por isso que eu não posso, por exemplo, alguns também querem, às vezes, associar a sexualidade humana só à questão da fecundação. Isso também não encaixa, não tem sentido. Sim. Porque o animal, por exemplo, ele só vive a dimensão da sexualidade de fato quando tem lá todo o desejo, não sei o que, para procriação. O ser humano não. O ser humano, ele tem a atração física, ele tem esse desejo, e porque ele tem também o desejo de se encontrar com o outro. O carinho, de estar né? com o Toda outro, essa- você percebe? Sim. Então, por isso que existe a dimensão, evidentemente, procriativa, óbvio que isso é importante, faz parte,
dentro do processo natural, mas existe a dimensão também unitiva, a dimensão oblativa, entendeu? E o grande ponto é esse. Tanto que no próprio matrimônio, em muitas situações, eu posso estar ali com aquela pessoa e muitas vezes estar usando a pessoa. Você percebe? Ou seja, eu não estou ali necessariamente de todo o meu coração, toda a minha alma me doando. Eu posso simplesmente, eu estou ali querendo me satisfazer, eu uso ali minha esposa e acabou. E morreu o assunto, né? Então, isso também é triste. Isso também é complicado. Então, o amor, ou seja, aí volta naquilo de novo, né? É próprio do amor verdadeiro a exclusividade e a permanência. O problema é que a gente, querendo ou não, estamos no tempo e no espaço. Como a gente está no tempo e no espaço, como é que você vive isso? Bom, só tem uma forma, por isso que direciona para o matrimônio, para a questão da família. Entendeu? Porque aí você reserva, não é que você vai amar só aquela pessoa, mas aquele tipo específico de amor você reserva para ela e vai ter, lógico, evidentemente, outras vivências de amor, mas no outro sentido, né? E, ao mesmo tempo, a permanência no sentido da fidelidade, né? E até a morte, etc. Porque, senão, o que ocorre? É isso que as pessoas têm que parar para pensar, né? Qual é o preço que eu quero pagar? Esse que é o grande ponto. Para eu poder, muitas vezes, me sentir realizado enquanto ser humano, eu vou ter que viver essa exclusividade de permanência. Logo, vou ter que pagar o preço de não ter mais ninguém. Ou eu tenho um monte de gente, mas pago o preço de ter uma vida no vazio. Né? Onde eu já acompanhei muitas pessoas conversando, que já tinham, sei lá, transado com mais de 200, 300 pessoas, seja homem ou mulher, e é um vazio. Não vê sentido. Por quê? Porque não construiu nada. Fez Porque nada. ficou tá buscando algo que é profundo, mas ficou só É na obsessão pelo superfície. prazer, é isso que eu estou dizendo. Ele quis pagar o preço de um lado. Na minha opinião, errado. Entendeu? Ou seja, ele preferiu perder o lado de cá para ficar com os 200. Só que pagou o preço do vazio. E é engraçado que essa pessoa, né, a gente tá falando da distinção do Eros e do Ágape, parece que ela tá presa no Eros, mas ela tá presa na camada mais superficial do Eros. Nem Sim. o Eros dela Ah, presta sim. muito. Não, e numa né? compreensão extremamente equivocada. Entendeu? Porque aí, no fundo, é um ero desordenado. Essa que é a grande Porque questão. a gente tem a gente vive vi também muito isso. a gente pouco vive tempo. numa cultura também que diz, e que eu acho até que tudo bem, tem piadas que são até meio reais, que falam que o casamento é a pior coisa do mundo, todos como é que é, aqueles shows de Stand-up. não de stand-up, série, aquela série de Ah, comédia, sei, de sei. humor e tal. Mostra Eu não- as dificuldades de casamento. Dificuldade do casamento? Não, eu acho que tem. Tanto é que as piadas são boas, a gente acha engraçado. Sim, Two and a Só Half que Men são dois caras absolutamente Sim. devassos, E no fundo, absolutos. se você querendo- pensar bem, é meio moralista, porque os caras só se ferram, Só se ferram. ninguém tá feliz ali. Sim, sim. Mas a questão é que quando você vive assim numa... Você vê, pô, a gente conhece, cara. Você vai casar, vai acabar a sua vida, não sei o quê. Sim, sim. A gente só vê o lado ruim, que é difícil, claro, você tá abrindo mão de algumas coisas. E não vê um lado bacana, cara, que tem. Tem aquela Eu tenho- eu falo por É experiência, curioso tem? isso, por exemplo, você falou um ponto interessante da piada, né? Esse tipo de piada, parece que assim, se fosse um negócio ruim, os padres proibiam, né? Sim, De fazer sim. piada. Que é o que eu tô querendo fazer, você não pode fazer piada disso, Sim, disso, sim, disso. sim. As piadas todas, É o que elas tão são, querendo elas são alimento, né? Que nem do cara que fala assim, o padre, pode transar antes do casamento? Foi bom, desde que não atrapalhe a cerimônia. Desde que não atrase a cerimônia. Não, mas eu não tô falando, pô, É piada, logo nós, a gente né? não vai piada. falar mal. O padre nunca vai fazer isso. Mas, entendeu? mas o que eu quero dizer é assim, a piada, o fato de só existir esse tipo de piada sobre casamento mostra a cultura também, não é só como resultado, não porque eu sou Mas contra é a piada. eu curioso, acho por que tem que exemplo, fazer você piada. tem, por exemplo, uma série que a gente assiste, que a gente adora, que é o The Goldbergs, que é o oposto Super disso. família, exatamente. É o Mostra oposto. como o casamento... É cheio de família, é cheio de piada, é cheio de problema, e no final tá sempre ali a única mensagem é a seguinte, cara, sem sua família você não é nada. A minha Se família você- não, se é você mais abandonar- que se- isso. É mais que isso. A minha família é imperfeita, Não, sim, sim. é cheia de problemas, mas mesmo assim... Mas é a coisa a minha mais, família. a coisa, Acho que é a mesmo coisa esse mais sagrada humor que mais tem. calhorda, que o cara faz a zomba do casamento, não sei o quê. Acho que ele demonstra também, não só a cultura, mas ele demonstra a importância do casamento
num sentido transcendente. Sim, Porque sim. se esse negócio fosse Claro, fácil, é. fosse tranquilo, você juntar com outro, não precisava fazer um voto com Deus pra ele ajudar. Sim. Pô, me ajuda aí, bicho. Porque sozinho... Eu acho que volta naquilo de novo. O problema é que a gente tem uma sociedade hoje que a palavra sacrifício, doação, renúncia, Sim. não tem sentido. É. Então é tudo, gira-se muito em torno, cada um tem o seu projeto, cada um tem os seus sonhos, cada um tem as suas necessidades, e o que vale é isso. E no máximo é errado se eu forçar alguém a fazer alguma coisa. O resto, o jogo tá valendo, regra geral, cada um para si, Deus para todos, e segue o jogo. Inclusive, a gente todos viu os recentemente, níveis, os Exato. caras já estão fazendo contrato de casamento, porque é contrato, já não é mais, Então, mais o sacramento. próprio matrimônio O- virou algo, né? O Virou um Neymar, negócio. o Neymar, a gente Ah, viu hoje, é. fazendo contrato de sacramento, já prevendo as infidelidades. Ó, você pode me Sim. trair, só que, ó, Só tem não que pode usar beijar na camisinha, boca. não pode beijar na boca. É Rapaz. tipo a prostituta antiga, né? Sim. Fazia tudo menos beijar Mas na eu boca. conheço casais da Alta Sociedade de São Paulo que é casamento de contrato. É um acordo. Ó, você pode sair com outra pessoa, você pode, desde que não seja e não faça parte do hall É, que não das seja pessoas que público, nós Ah, sim, conhecemos. sim, É. Entendeu? Tem que ser pessoas que não fazem parte do nosso clube. Entendi. E aí você vê, isso é quando legítimo. você pensa sobre numa perspectiva maior, que é o que você falou, do homem se descobrindo a sua masculinidade verdadeira e a mulher a sua feminilidade, com um contrato desse perde totalmente o sentido. Né? Não, já não é. Já- Ele já se uniu pela forma. Veja bem, se, Enfim, se né? a cura da luxúria, né, se você for pensar na cura da luxúria, é a virtude Banho da frio. castidade. É a virtude da castidade. Que coisa mais ridicularizada que a castidade? Pois é. Sim. Primeiro que as pessoas nem entendem o que é castidade. Acha Então. que castidade é o cara ficar Pessoas lá... que castidade é fazendo nada. castração. Percebe? Quando você fala de castidade matrimonial, é que o pessoal surta de vez. Porque para eles, geralmente, é isso. Castidade é castração e não fazer nada. Sim, sim. Mas como é que tem castidade matrimonial se lá no matrimônio pelo menos pode... Então, é uma confusão. Aham. Você entendeu? Porque, no fundo, a castidade não é castração. A castidade é justamente você procurar viver o amor de maneira ordenada. Uhum. Por isso que seja para um solteiro ou para um casado, óbvio que são tipos de castidade diferentes, mas vai ter castidade. Você percebe? Ou seja, não é só porque eu casei também que em 4 paredes vale tudo. O Tá padre, vendo? uma vez, eu fui confessar, né? Falei, padre, não, mas eu vou casar e tal, não sei o quê. Vou ser uma pessoa mais casta. Ele falou, o que você tá viajando? Você continua tudo igual. Você não é essa... E é isso mesmo, essa coisa que nem a gente, católico, tem essa perspectiva. A gente vai aprendendo, né? Mas realmente o que se vê hoje como castidade é um palavrão, ou então uma coisa de exótica, gente exótica. Sim. Ai, tem um povo lá nos Estados Unidos que fala, escolhi esperar, olha que É um exótico. movimento. É. Exótico revolucionário. e doente, né? Como exato, é que exato. uma pessoa normal com 20 anos de idade nunca transou? Que E porque não absurdo. quis. Né? Falou, Sim, não, é. eu espero, Voluntariamente. prefiro esperar e... Assim, tem muitos aí que hoje em dia ficam pregando castidade, mas é por porque falta não de pode, é não por falta de consegue. oportunidade. Tem muito aí que eu conheço, que pregando sou casto. É casto porque ninguém chega também. perto, Ninguém né? quer comer. Na primeira que apareceu, o bicho volta. Essas pessoas são pouquíssimo. Eu acho que o grande problema para mim é sempre essa confusão privado com público. A alma individual, você vai lá e resolve com o padre, e resolve com Deus, né? Não com o padre, é só o instrumento. Né? O problema é quando a gente começa também a tratar as pessoas que têm esses problemas, que sofrem deles, como se o problema fosse elas, né? Não é elas, é o pecado que está nelas. O próprio cristianismo ensina que todos somos filhos de Adão. Na medida em que todo mundo é filho de Adão, e a concupiscência faz parte do nosso ser, ou seja, essa inclinação para o mal, esse desejo desregrado, de alguma forma todo mundo vai experimentar isso. Agora, entra também, evidentemente, a história pessoal de cada um Claro. e a individualidade de cada um. Então, que todo mundo tem, muitas vezes, desejos desregrados, sensações inconvenientes, não sei o quê, bom, isso não é pecado, porque sentir é uma coisa, consentir é outra. Então, a pessoa tem que entender 2 coisas, quer dizer, sentir, todo mundo sente alguma coisa. Na questão da sexualidade, isso também acontece, ou seja, agora,
evidente que vai ocorrer também as variações de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não é que ela não tem nenhum tipo de sensação desregrada ou desejo desregrado. Ela tem, mas muitas vezes, até pela história dela, pela personalidade, ela tem menos. Outro, muitas vezes, tem muito mais. Né? Então a impressão que eu tenho é que essa coisa perpassa a todos e ter essa clareza também de que muitas vezes, tá bom, pode ser que a pessoa, a grande luta dela, não é a questão da luxúria, mas ela tem outra luta, cada um tem a Claro, sua. claro. Sim. Né? Agora, Aliás, o que eu coloco, e aí é muito sério, ou seja, cada um tem sua luta, concordo com o que você falou, eu acho que uma coisa é você mostrar o caminho, a questão do que é certo e errado, né? Mas, enfim, ter claro que cada um tem sua luta e ir caminhando. E, de fato, tem coisas que entre a pessoa ali, a sua consciência e Deus, né? O penitente, o confessor, etc. Vai caminhando ali, cada um na sua busca e na sua luta. Não sou eu que tenho que dizer para alguém que tem que continuar a parar, entendeu? Agora, de fato, o problema hoje em dia é que nós caímos num... vale tudo. Entendeu? Assim, nós perdemos, abriu a porteira, né? Ou seja, nem mais a ordem natural existe, né? Não tem mais o limite. Ou seja, quando a gente chega à conclusão que o limite é só quando eu estou tendo um ato de extrema violência, bom, sobrou o quê? Acho que para mim o problema também. Então acho que enquanto a gente não resgatar o verdadeiro sentido do amor, né, e por conseguinte da sexualidade, a gente vai continuar colhendo os frutos amargos que a gente colhe hoje. E você falou uma coisa que também perpassa todos os... Perpassa. Você falou, eu quis repetir, porque é bonita a palavra. Perpassa todos os pecados dos capitais, né? Que vocês, todos eles, ou tem um que a gente falou que talvez não, mas é outro programa. Você tem o ímpeto. Sim. E isso não é pecado em si. Isso o ímpeto, por exemplo, da gula, o ímpeto da luxúria, o ímpeto até a ira, né? Estranho seria se não tivesse, né? Então, o pecado não está em você sentir aquilo, está em você, o que você vai então fazer com aquilo. Na desordem dele, né? Na medida que você dá a sua aceitação interior, Fala o assim, seu vou fazer. consentimento, Aí aí é outra coisa. Agora é a luta. Para mim a grande questão é essa, a luta. Cada um vai ter a sua. Você sintetizou bem. E, cara, e essa coisa dos pecados, eles também estão bem interrelacionados, né? Sim. Porque, por exemplo, muitas vezes, muitas vezes um tá junto com o outro. A gente fizeram a pergunta no grupo lá. E aquela carne com ouro? Aquilo é luxúria ou é gula? Eu acho que é luxúria. Porque o cara não tá nem com fome. Ele quer o ouro da carne, acha bonito. Quer ostentar. Ele não quer pelo gosto. Cobiça, na avareza do cara. passa Cafonice, não é um É pecado? cafonice, mau gosto. Mau gosto É um pecado. eu acho que deveria ser. Se Mortal. não é, deveria ser. Pra mim, a questão além de tudo que a gente Uma está filha, falando, eu vejo assim, do ponto de vista prático, né? Óbvio que todo pecado capital e outros é problema, né? As consequências são complicadas, mas o potencial de destruição do pecado da luxúria é uma coisa assustadora. Não é à toa que a igreja, por exemplo, católica, chamou muita atenção para isso, né? Ou seja, os pecados contra a castidade não é questão de que eles valem mais ou não sei o quê, mas eles têm um potencial de destruição muito mais rápido. Avassalador. Muito mais rápido. É uma coisa... Porque vai agregando um monte de outras coisas. Não fique... Os outros também, mas demora um pouco mais. A luxúria Isso não. aí é tipo pólvora, vai Ela, rapidinho. ela vai agregando um monte de outras coisas. E realmente, se a pessoa O não caso reage... do psicopata lá. sabe? Exatamente. A destruição. No Aliás, limite é isso. É. Por prazer eu preciso fazer qualquer Agora, o coisa, inclusive caminho, matar. Exato. Porque O caminho passa pelas crianças e adolescentes. São João Crisóstomo, ele, quando falava da educação das crianças, ele colocava bem isso, né? Ele, quando perguntava, mas qual é o ponto? Ele falou, o ponto é a castidade no sentido da castidade da alma. Ele falou, então, assim, seja um menino ou uma menina que perde a sua pureza, e que não é no sentido de relação, não. Sim. É de vivência, experiência, ou seja, o que ela MC ouve, Pipoquinho. o que ela ouve. vê. Sim. Na medida em que perdeu a pureza da alma, todo o restante entra mais fácil. Então, acho que a gente, de fato, assim, para mim isso é um assunto muito sério, muito sério. Eu digo
de tudo que eu vejo por aí, né? Como vocês sabem, enfim, viajo para outro lugar e dou formação e tem todo o trabalho que eu faço, né, em vários lugares. A destruição é muito forte. É muito forte e porque pegaram principalmente a questão de criança e adolescente. E pegaram Então, pesado, né? isso é Porque- sério. Porque assim, você já vê normalizar num nível, porque é isso, na nossa época já era meio punk. Eu mesmo fico chocado. Às vezes eu vejo, cara, eu assisti essa porra. Sim, a Xuxa não, quase é o que nua. eu tô dizendo. A gente foi martelado com Agora, aquela- cara, a Xuxa ainda tinha a saia curta, não sei o quê, mas era meio velado. A MC Pipoquinha, ela já tá sentando no cara ali no palco, falando que vai fazer as coisas. Eu nem vou falar na mas sua peraí. frente que eu tenho vergonha. Ah. Mas tem fã arregando criança, lá, cara. é. Fã criança que chora quando vê de Sim, emoção. Cara, isso não tem como isso ser assim, tudo bem, a gente Não tá no tranquilo. nível, não tá no É, nível. lembra estamos que a- destruindo, como eu falei, toda a Não, questão da peraí. pureza. A tiazinha aparecia em programa vespertino. Sim, entendeu? sim. É, a tiazinha. Tiazinha era Dando feiticeira. chicotada Na minha na. época não tinha pipoquinha. Tiazinha ou mas... feiticeira? Não sei agora. As Aliás, o duas. Luciano Huck, As que duas. quer salvar o mundo, Era o cara que era o cara que botava lá a tiazinha. Colaborou bastante rebolando. para isso também. Na minha época não tinha pipoquinha, mas você tava no pátio da escola, você só ouvia criança e adolescente falando de putaria. E era um negócio assim que... Mas na minha época não tinha muito Não, mas isso, Na né? época era um pouco mais velado. Mais né? velho um pouco. não, vai. a um ponto que uma vez a professora chegou, a professora de português, a professora Catarina, chegou na sala e falou, gente, mas que absurdo. Eu falei, o que foi, professor? É um menino de 13 anos com a menina falando as coisas mais horrorosas. Eu falei, que eu vou colocar em você, não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Cheguei pra ele e perguntei, meu filho, esse negócio aí tem tamanho pra chegar lá? Você não cresceu? O menino ficou constrangido e parou. Né? Mas assim, num ponto de estar uma professora andando no meio do pátio e tá um moleque falando em alto bom som pra uma menina aquilo na frente das outras pessoas, que não ser um problema. Porque, veja, a inclinação existe, gente. É aquela história. Seja Você no sentido alimenta, biológico do hormônio, seja na própria questão religiosa, do pecado original, da inclinação, isso vai se manifestar. Sim. Sim. A grande questão é essa, se você não ajuda o ser humano a pensar e a ver qual é o sentido verdadeiro de tudo isso, bom, essa natureza desordenada, ela vai dominar. Acabou. né? E- Porque no fundo você deixa cada um sozinho, essa é a verdade. Ema, cada um com seus problemas. E cada Mas um como é que resolve essa isso aí. confusão de sentido, deixa só eu adicionar um ponto que é interessante, que é, cara, essa inversão chegou tão longe que nenhuma das palavras que a gente usa para se referir a essas relações, ela tem o seu sentido original. Por exemplo, namoro. O que é um namoro? Quando você fala, eu estou namorando aquela peça de roupa, você está avaliando, discernindo se você deve comprá-la, pensando se Mas vai é dar a dinheiro ou não. metáfora, né? Né? Isso é Agora, metáfora. o que é um namoro? Metáforas são Um namoro, ele é um período de discernimento para uma outra coisa. Né? Eu disse, eu tô aqui discernindo se essa pessoa, se eu vou ou não me casar com ela. Hoje em dia o namoro virou uma consumação de um compromisso. Né? E antes do namoro, muitas vezes, você tem a conjunção carnal antes do namoro, embaralha todo o discernimento do sujeito, o sujeito entra na relação, já com aquela coisa carnal, aquela coisa dos hormônios ali, aquela maluquice, não conhece o outro e é daí pra baixo. Né? Na minha adolescência mesmo, eu tive uma enorme confusão, porque eu sabia que existia o namoro e que existia o casamento. Né? E de repente eu chego na escola e tem o pessoal falando um negócio de ficar. Eu vou ficar com fulano, eu vou ficar com ciclano e ter o ficar sério. Eu falei, mas que diabo é isso de ficar? Né, eles só ficaram. Aí aquele ali ainda terminou com aquela porque eles ficaram e ele disse que a amava e ela se assustou. Eu falei, mas São comportamentos culturais que Não são era esse o colocados motivo, dentro. São colocados. O problema não é esse. O problema é sempre. É isso aí, cara. Na Isso história já é do homem. consequência. Não, já. e na história do homem, desculpa, mas é houve consequência. todas essas brincadeiras. Cara, não vamos. Enfim, o problema é o estímulo público. É dizer que isso está certo. Entendeu? Isso não está Sim, certo. entendo. Né? O problema é o seguinte. Vocês. Cara, o pessoal, a inclinação, todo mundo vai ter. Você tem curiosidade, você pode não ter nada. Nunca chegou perto, mora na índio. Né? E vai, cara, tem a curiosidade. São seres humanos que estão ali descobrindo. Sim, sim. O ser humano, ele fica o tempo inteiro buscando conhecer. Né? É uma coisa nossa, inerente, enfim. O problema é você transformar a sociedade e dizer que tudo isso está valendo e é legal. Né? Você não A única coisa que aquela não coisa. é a força. O que Aí está não faltando pode. é a vergonha. Exato. Vergonha. Precisa Muita ter vergonha na vergonha. cara esses caras. Porque assim, Folha de parreira. ter baixaria sempre teve. Sempre teve. Sodoma, Gomorra, Problema- tudo isso. exato, O problema é as que tinha baixaria que... lá era mais... Muito, cara. Eu tinha nunca vi coisa- ninguém correndo Império atrás do anjo Romano.
Pra dar uma... Império Romano. Então, enfim, Não, mas o que você está falando é isso. E eu acho isso mesmo. Dado É cultural. o que você falou. É. A concupiscência está aí. O problema não é admitir que a gente vai ter isso, que isso Sim. vai ser um problema sempre para a humanidade até a gente ir para o paraíso. exato. Agora, A o questão problema é é que quando chega o governo, quando Exato, chega e fala você assim, ó, tá transformar tudo em- bem você você transformar em fazer um aceitação. show Exato. para crianças. Não, que mais tem do que uma coisa aceitação, assim. é como valor. né? Sim, não é. Você Você vira um valor, você aceitação- valoriza. Exato. né? É o modelo a ser seguido. Sim, sim. Pior é isso, é o Isso. modelo a ser seguido. Quando o processo começa, é aquela história, você tem o problema, você tem o desordenado, e você legitima isso. Exatamente. Você legitima e estimula. É um Exato. mistério Por da quê? Porque a gente tá, iniquidade, é o que você fala, a gente tá o tempo Danos. inteiro nessa luta. O tempo inteiro nessa luta. E, cara, a gente sabe como a luta é difícil. difícil. Se chega ali uma outra autoridade, por isso que é perigoso, às vezes, os caminhos que algumas igrejas tomam, né? Quando chega a autoridade e diz, não, beleza, tá tudo bem, aí a porteira abriu. Porque aí você mesmo, você já tem a é, dificuldade. Vem um exato, cara vem um maior cara que você e fala, fala, pô, tudo você- bem, vai lá. Não, ótimo. Pô, então vamos. Porque na realidade, quando isso Tá acontece, o que justificada acontece? a Você só putaria. passa a contar só com você. Uhum. Entendeu? Ou seja, não existe nada mais que te aponte um caminho diferente. Então, quando a sociedade estimula esse tipo de coisa, legitima tudo, não sei o quê, só sobrou uma coisa, que é a tua consciência e a resistência interior. Acabou. Que assim, diante A de pergunta tudo é, isso... para todo ser humano, isso é suficiente? Não, que não. Acho que pra maioria não é. Não é. E Pra assim, mim não não é seria. porque os resultados estão aí. Não é. Só A você liberação olhar sexual pra- aconteceu, tá aí. Nunca se tomou tanto remédio quanto se toma agora. Não As vai. pessoas estão As pessoas estão deprimidas. deprimidas o estão tempo sem O inteiro. ser humano porque- precisa de ajuda. Ele Exato. não vai. Para ele trilhar o caminho do bem, da virtude, precisa de ser modelos, estimulado. né? Precisa Como a gente faz, Modelos professor? virtuosos. Para fechar esse assunto aí, já que a gente já também esgotou mais uma sempre vez. mais uma a gente vez esgota esgotamos Não o precisa assunto. se discutir mais sobre luxúria em Não lugar precisa algum. ler mais nada. É só vir aqui. Uma discussão, só ver um Não, Dá um eu acho play. assim, O que a a gente pode curto fazer? prazo, solução fácil não tem. Não tem. Nós vivemos uma sociedade pansexual, hedonista, que exalta os pecados, que exalta o que é equivocado. Enfim, é isso. Tem passeata de As orgulho pessoas até, têm né? orgulho Pecado. do que não deveria Cara, ter, então... Está cada vez mais... Então, assim, a curto prazo eu acho muito complicado. Eu acredito em duas coisas, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que tomar muito cuidado no sentido pessoal, né? Ou seja, quem eu sou, o que eu realmente tento viver na minha vida. E procurar, na medida do possível, com a ajuda de Deus, dar um bom exemplo e ser fiel àquilo que você entende que é verdadeiro. Acho que o primeiro ponto é esse, é uma vida o máximo coerente possível, né? Acho que isso... Segunda coisa, a gente vai ter que dar tempo ao tempo, porque a humanidade muitas vezes só aprende a partir do momento que os frutos amargos começam a aparecer, e aí as pessoas vão vendo que talvez o caminho não é por ali. Por isso que eu acho que entra essa coisa do processo formativo cultural. Também que tem nós aquela estamos solução de fazendo. pedra, raio e tal. Mas aí não depende da Senhor, gente. Quer que mandemos descer Não, fogo do não. céu? Aí o senhor fala, Manda fogo! calma aí, rapaz, para. É que essa solução não depende da gente só. Não, e eu né? acho que passa muito pela linha... Da mesma forma que tudo isso que está acontecendo não foi de uma hora para outra, levou não sei quantas décadas, exatamente. né? A gente O tem que processo fazer um inverno, a trabalho de reversão tem reconstrução que ser, cultural. E aí de entra certa a forma. questão artística também, né? Sim. De De certa forma, música. ao contrário, sei lá, de 20 anos, 30 anos, hoje eu vejo uma certa resistência, uma contra-revolução. Sim. Entendeu? Que não tinha há 30 Anos anos. 90 isso não era assunto. Não, Imagina, anos 90. é anos verdade. Não, hoje 70, muita gente anos até 70 que era lá quase atrás, de repente, era meio relativista e não estava preocupado. Meu. Hoje, até pelos frutos que já estão Nós. aparecendo, Sim. o pessoal está percebendo, ó, a gente errou talvez um pouco a mão lá. Aham. Exageramos um pouco e Olha, se continuar assim vai piorar bastante. a molecada- Então, isso é verdade. Você olha na tem sua pessoas- vida isso, né? Você vê Sim, na sua sim. vida e depois você olha para o mundo e fala, realmente, Então, a coisa- eu acho que por exemplo, existem problemas, eu acho que a coisa é bastante complexa. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu também vejo muitos grupos e pessoas que, seja porque, enfim, foram vendo os frutos na sociedade, ou
na própria vida. Ou tiver uma orientação. Entendeu? E tiveram a oportunidade de ter uma outra orientação, sei lá. E não são poucas pessoas. Não são poucas pessoas. Não, eu vejo grupos de jovens nas Sim, igrejas sim, e tal. sim. O problema é que hoje, talvez, esses grupos ou pessoas, muitas vezes não têm os meios necessários para Assim, a conseguir cultura, por exemplo, transmitir. os meios de cultura de Ah, massa. sim, Então, sim, o às vezes domínio tá hoje, tudo muitas vezes, dominado, está na mão de outros. Sim. Né? Então, às vezes fica difícil o pessoal nesse da sentido. grana. Cultura de Até massa. porque acabou o nesse mercado sentido. pornográfico só cresce, né? Quer dizer, só cresce é bom, né? Não é bom. Cresce na mão de quem? Né, Essa é a cresce. pergunta. Está na mão de quem esse crescimento? Tá na hora, acabou. Não, mas o Tá cara. na hora. Não, o pessoal da Virou- grana não é só para Virou zona total. Pessoal, porque tem, quer dizer, os liberais defendem um pouco isso. Não, pô, mas é mais um meio de ganhar grana e tudo de bem, enriquecer e gerar riqueza. E gera riqueza. É. Não tem dúvida Tá disso. olhando só a questão do mercado. Mas aí é só olhar o mercado, tanto quanto Tá o muito marxismo. preocupado. O Judas também viu lá o mercado. Mercado, A oportunidade de ganhar umas 40 moedas. 30. Desculpa. Logo você, Lucas, É, errando tá uma coisa inflacionando dessa. as moedas. Inflacionar a inflação. Meu A Deus do inflação céu. de Israel de lá para cá subiu. Agora é 40. Agora, é aquela famosa frase, né? Que todo mundo repete e eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Palavras emocionam, palavras comovem, mas o que arrasta mesmo é o testemunho. Acabou. Testemunho. Então é aquela história. Eu vou fazer, por exemplo, 30 anos de casado, tenho 3 filhos, entendeu? E que namoram tudo e todos vivem essa linha com muita tranquilidade, com toda clareza. Então, eu conheço também outras famílias, outras pessoas que também. Então, assim, não é falar tanto, é mostrar e mostrar os frutos, Sim. entendeu? E aí eu acho que cada um faz a sua escolha pro que quer plantar para depois ver o que quer colher. E Deus faz caminhos diferentes, né? Às vezes o cara já tá mais velho e fala assim, já me ferrei, a minha vida já acabou porque eu já fiz um monte de O cagada. caminho é o E, caminho. cara, quantas pessoas a gente não viu no meio do caminho, você vai lá e muda. Então, dá tempo ainda, não vem com vagabundagem, não. Do testemunho. Tem uma Estamos aí para provar, né? As pessoas, muitas vezes, elas não precisam nem conhecer a história de vida de cada um, mas no meu caso tem um dado muito interessante. Se você procurar, eu vou pôr aí na descrição, que eu até me constranjo de falar os nomes dos canais que eu tinha quando eu era mais novinho, né? Eu cresci com a internet aí. Para mim, o lance da exposição era quase que natural. As pessoas fazem isso. Né? Depois eu vi que eu cometi um puta engano, mas já era meio tarde demais. Super tarde. Um senhor já. Tem vídeo, tem vídeo tá assim, com 60. em questão de exposição No outono de dados, da vida, né? em já. questão de já, exposição de dados e de como funcionam os algoritmos, fudeu, tem perfil psicológico meu desde que eu tinha 13 anos até agora Sim. na internet. A internet tem esse... Isso. Então, se você pegar a forma como eu estava me portando, o tipo de coisa que eu estava falando, como é que eu estava agindo, se você pegar aqueles vídeos antigos e comparar com, presumindo que seja verdade que eu estou sendo sincero no que eu estou mostrando aqui, Não, que eu poderia a gente estar acredita em mentindo. você. Enfim. Não sei. Se nota a diferença na forma de se portar, na forma de lidar com os outros, que é notável. E as pessoas, se elas derem um voto de confiança e falar, tá bom, eu vou parar agora, eu vou dar pelo menos uma reduzida aqui nesse consumo de pornografia, na forma como eu olho para as pessoas, eu vou tentar não ficar olhando para as pessoas quando elas passam na rua, e você começa a perceber que a conexão que você tem com o próximo é diferente. E da mesma forma que tem o reforço negativo, quando a sociedade descamba, rola um reforço positivo aí também de, olha, esse negócio aqui, esse sacrifício que eu fiz pelo próximo e me fez bem também, eu não era capaz de fazer isso antes. E aquilo você vai querendo buscar mais daquilo, e mais daquilo, e a coisa anda. O sacrifício, ele te dá alguma coisa. Eu não digo que é um prazer, mas é uma paz, uma alegria, eu não sei explicar. Que conforme... e aquilo, é treino, né? Quando você vai fazendo, você fala, poxa, não é tão ruim assim. Eu me cancelar, não é a palavra, como é que é a palavra boa para isso? Sacrificar? Me sacrificar, vamos deixar essa, vai. Eu não queria repetir. Mas Anulou a sua existência. No quando meu você tempo se falavam coloca isso. mais Você humilde, está anulando a sua existência. quando você se reduz um pouco para o próximo, existe uma recompensa que a gente não sabe explicar direito o que é, que não é um prazer, mas é uma coisa que te dá O presidente da Associação para a Felicidade
essas coisas malucas que existem, um espanhol, ele descobriu que assim, existe uma técnica para a felicidade. Ah, qual que é a técnica? Quanto mais você se relaciona, quanto mais empatia você tem. Porra, cara, cristianismo puro, o cara, esses caras estão pasteurizando o cristianismo. Vocês dão uma puta volta pra chegar onde a gente fala, cara. Nossa, a relação é a empatia. Que, meu A questão amigo. do sacrifício, da renúncia de si mesmo. Renúncia, era essa palavra. É aquela história. O prazer, ele vai te dar uma satisfação física, né? O desejo está ligado a isso. O sacrifício, ele vai te dar um gozo também, mas não é físico. É espiritual no sentido de que ele vai te dar uma satisfação profunda. Por quê? Porque ele te dá uma realização enquanto sentido de vida. É diferente. Sim. Enquanto pessoa. Não é só ligado à questão física. Uhum. Ou seja, quando eu bebo uma água morrendo de sede, isso é prazeroso. Entendeu? E não é só questão sexual, tantas outras coisas. Então o prazer, ele Nem faz tô falando parte. só de sexo, não. Tô Ele falando faz parte da geral. vida. O problema é quando vira uma obsessão. Quando eu conduzo a minha vida, né? E o grande critério é eu só faço o que dá prazer. O prazer pelo prazer. Não sei o quê. Bom, provavelmente essa pessoa vai ter muito sofrimento. No final. Essa é a verdade. vai Porque a cair num obsessão vazio. pelo prazer É, gera é, escravidão e vai ter muita dor. Entendeu? Aí vai tomar remédio. Então, acho que acho que a grande questão e a história da humanidade mostra isso. Ou seja, toda essa vida desordenada e principalmente o nome da sexualidade só gera dor e vazio. Pode dar um prazer momentâneo, mas depois o preço. Não, e o vazio é um vazio existencial. O vazio existencial é uma das coisas mais. Mas Todo vazio. mundo aqui deve ter experimentado de alguma forma isso. Falar em uma das prazer coisas mais momentâneo, tristes. vou fechar com a historinha do amigo do Lord Byron, lá, que eu nunca lembro o nome, que era um cara, era um casto por opção. Não gostava, achava que era assexuado, sei lá, não gostava disso. E aí insistiram muito para ele. Falou, você precisa experimentar, o cara adulto já. Falei, tá bom. Aí levaram ele num puteiro, desculpa a expressão, lupanar, ficou melhor. Casa de tolerância. Uma casa de tolerância, levaram o cara lá, e aí pegou uma mulher lá, subiu e tal, o pessoal embaixo, os amigos, né, todos boêmios Esperando. lá, falaram, opa, vamos ver, o cara agora vai ver como é legal. Aí ele desceu com uma cara desanimada. Falei, e aí, como é que foi? Perguntaram para ele. Falei, olha, o esforço é absurdo, as posições são ridículas e o resultado é pífio. 6 segundos. Relação custo-benefício. Vale a pena. E o cara nunca mais transou com ninguém. Muito bem. Tudo bem, vamos lá. Legal. Tudo bem. Fecha aí, Lucas, já que o assunto é Mas eu luxúria. só uma do Woody Allen, que é muito boa. O Woody Allen falou assim, primeira vez que eu vi uma mulher nua, eu achei que o Rabino tinha ido longe demais na circuncisão. Sensacional. Pra fechar aí, fica uma recomendação pro pessoal, né? Que são os prazeres, você tem que ter experiências e prazeres, experiências. Olha, faça uma experiência, tenha essa experiência uma vez na sua vida, de, olha, procurando o que é sacro, fazer um sacrifício, Isso. pra ver o que dá. Vê se dá algum barato aí. Boa. Testa aí, testa um tempinho. Dá um barato, Testa um tempinho e me manda uma mensagem depois pra ver se foi legal, tá bom? E você, Joel, fecha aqui o nosso programa. Você que é nosso grande convidado. Não, eu acho assim, é entender, eu acho que muitas vezes até hoje, de repente, as pessoas buscam tanto, sempre olhando só para si, né? Eu acho que é o que ele diz, faça a experiência de se sacrificar pelo outro, né? Eu acho que tem duas coisas, pelo menos que eu vi na vida de muitas pessoas, que ajudam a vencer essa coisa da luxúria. Primeiro, cultivar mais a questão da razão também. Reflita, questione sobre o sentido disso. Qual é a razão de ser? O que está te motivando? Se realmente vale a pena. Então, use mais a sua racionalidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, de maneira muito concreta, né? Aprenda a ajudar os outros. Aprenda a se doar. Ou seja, seja sensível ao sofrimento do outro. E você vai ver que, de fato, né? Isso vai te ajudar muito mais a ser um ser humano melhor, entendeu? E a encontrar um sentido na vida, do que simplesmente cada dia ou cada semana ficar usando alguém para ter um momento de gozo material, físico, e depois ficar aquele vazio lá se perguntando de onde veio e para onde vai.
Esforço bom. imenso e resultado pífio Pífio. toda vez. Exatamente. Tudo bem. Muito obrigado. Sim. Esse foi mais um Quinto Elemento sobre luxúria agora. Foi um termo espinhoso, nossos produtores ficaram preocupados, mas trouxemos... Foi um tema duro, né? Para conversar. Acabou? Tchau, até a próxima. Manda um recado pra Tânia Pereira, professor. Isso. Para com isso. Pereira. Tânia Pereira, Nossa querida. A Tânia Pereira? Ela comenta tudo.